Oi, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre integrais. Antes de introduzir esse novo conceito, vamos falar aqui do problema de calcular uma área. Neste exemplo, a gente vai tentar usar retângulos para estimar a área que está abaixo de uma parte da parábola, y igual a x quadrado, no caso no intervalo de 0 até 1. Então, existem duas formas de a gente tentar calcular essa área por meio de retângulos, que é tentando colocar aqui retângulos que cobrem a, a área que a gente quer, né, que é abaixo desse gráfico. Então a gente pode colocar esses retângulos dessa forma, escolhendo aqui o vértice superior direito do retângulo em cima do gráfico da função, né? Então, dessa forma, colocando esses vértices assim. Então a gente tem esses 4 retângulos aí. E tem como também a gente colocar o vértice superior esquerdo do retângulo como sendo um ponto do gráfico. Então os retângulos vão ficar assim. Então temos esses 3 retângulos aqui. O quarto retângulo aqui, como o vértice vai estar aqui no 0, então ele é degenerado, ele não tem área. Então a gente pode cobrir dessas duas formas. Então calculando essas duas áreas, aqui chamando aqui de R4 esses que estão por cima e L4 que estão por baixo, calculando aqui a área, né? Lembrando que a área vai ser a base vezes a altura. Então, nesse primeiro retângulo aqui, a base vai ser 1/4, né? E a altura vai ser exatamente o f de 1/4, que é 1/4 ao quadrado, né? Já que é x quadrado. Aí esse foi o primeiro retângulo. Aí o segundo retângulo aqui vai ser 1/4, que é a base, né? Que é 1/2 menos 1/4, vezes a altura, que é exatamente o f de 1/2, né? Então 1/2 ao quadrado. Aqui o terceiro vai ser 1/4, que é a base, vezes a altura, que é 3/4 ao quadrado. E por fim, esse último aqui é 1/4 vezes 1 ao quadrado, né? Então temos aí que esse R4 vai valer, fazendo essa soma, aproximadamente 0,46. Mesma coisa aqui fazendo com o L4, a gente vai encontrar que essa área vai ser aproximadamente 0,21. Então observe que o R4 ocupa uma área maior do que a área que a gente quer calcular, né? E o L4 ocupa uma área menor, já que sobra alguns espaços aqui. Então, a gente conclui que a área que a gente está procurando está entre esses dois números, né? 0,21 e 0,46. Se a gente aumentar o número de retângulos, a gente percebe que cada vez mais a gente se aproxima da área que a gente deseja, né? Você observe que vai sendo preenchido cada vez mais o espaço entre que está abaixo do gráfico dessa função. Da mesma forma que se a gente tenta preencher por cima ou por baixo, né? Está se aproximando sempre da função. Observe aqui que com 50 retângulos, a gente consegue aqui uma aproximação muito boa dessa área. Então, nada mais justo do que definir a área sobre esse gráfico como sendo o limite da soma das áreas desses retângulos, ou seja, a gente tende o número de retângulos a infinito, ou seja, coloca muitos retângulos. Então, fazendo esse limite dos retângulos indo para infinito, então é a mesma coisa de que pegar a soma, né, de todos esses retângulos, esse f de x1 vezes Δx é exatamente o primeiro retângulo, o segundo retângulo, e aqui o enésimo retângulo, e a gente soma tudo em encontra a área que está abaixo. Então, fazendo n para infinito, a gente vai mandar, ou seja, fazer esse número de retângulos ser cada vez maior. Então, usando essa fórmula para calcular aqui o Rn, né? Então, a gente pega o quê? A gente vai pegar, Rn são n retângulos, né? Então, a gente vai pegar a base, que vai ser 1 sobre n, vezes a altura, que é aplicar a altura do retângulo, né? Observe que o iésimo retângulo vai ter altura i sobre n ao quadrado, né? Que é aplicar o i sobre n no retângulo, na função.
Então, resolvendo isso aqui, vai ficar i ao quadrado sobre n ao quadrado, organizando aqui, tirando 1 sobre n do somatório, né, já que o somatório depende de i. Então, vai ficar só com esse somatório de i ao quadrado. Esse somatório de i ao quadrado tem essa fórmula aqui, que a gente pode demonstrar por indução, mas não está no escopo desse curso. Então, fica 1 sobre n ao cubo vezes essa fração. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai encontrar essa outra fração. E agora a gente conclui que a área vai ser, por definição, o limite desses Rn. Calculando aqui o limite, a gente só divide tudo por em cima e embaixo aqui por n ao cubo, né? Então, esses termos aqui vai para zero quando dividir. Depois que dividir, né? Deixa eu colocar aqui melhor. Quando você divide aqui por n ao cubo, vai para zero. Dividido por n ao cubo, isso aqui vai para zero. E quando dividir por n ao cubo aqui corta, então fica só o 2 sextos, que é igual a 1/3. Então a gente conclui que nossa área é 1/3. Então a gente já motivado por esse exemplo, a gente define a integral definida. A gente vai definir a integral definida da seguinte forma: a gente sabe que esse limite aqui ele aparece quando a gente tenta calcular uma área, né? Foi definida assim, a área abaixo da função. Então, a gente define a integral da seguinte forma. F vai ser uma função contínua, é definida aqui no intervalo AB, e a gente pega esse intervalo AB e divide em n subintervalos. Cada um de comprimento B sobre A dividido por n, né? Então, a gente divide os intervalos de comprimento igual. E cada comprimento é chamado aqui de Δx. A gente chama x de 0 o primeiro elemento aqui, né, dessa partição, que é o A. A x de 1 vai ser o A mais esse Δx, né, e assim sucessivamente até chegar no B. Então, esses x e estrelas são pontos em cada um desses intervalozinhos. E ok. Então, a integral definida de f nesse intervalo de a até b, no caso, tem essa notação aqui, esse símbolo aqui, que é integral, símbolo de integral. Aqui de a até b, f de x dx, isso aqui é a notação. A gente define como sendo exatamente esse limite que aparece lá no cálculo de área. Então, a gente faz o quê? A gente pega o f de um ponto em cada um daqueles intervalozinhos que a gente dividiu, vezes o comprimento do intervalozinho, soma tudo isso e manda o n para infinito. Então, a integral é definida dessa forma. Essa soma aqui, ela é uma soma especial, ela tem um nome, é chamada soma de Riemann. Por isso que, às vezes, essa integral aqui que a gente define, ela é chamada de integral de Riemann. Então, se esse limite existir, a gente diz que a função ela vai ser integrável em AB. Aqui está a representação geométrica do que acontece, né? A gente pega aqui e encontra vários retângulos embaixo na verdade, que aproxima a área abaixo desse gráfico. Então, quando a gente manda n para infinito, esses retângulos ficam tão pequenos que eles encaixam aqui abaixo do gráfico da nossa função. E mandando n para infinito, né, isso aí vai ser exatamente igual à área. Então, temos aqui algumas nomenclaturas. A gente diz que aqui a gente tem o sinal da integral, esse aí é o sinal da integral. A e B são os limites de integração, o limite superior e limite inferior. E o F, a F vai ser o integrando. Então, quando você calcula isso aí, você está calculando a integral. Nesse primeiro teorema, a gente conclui o seguinte: se eu tiver uma função contínua nesse intervalo, ou se ela não for contínua, mas ela for contínua e descontínua somente em um número finito de pontos, então f continua sendo integral. Então, se ela é contínua, é integrável, e se ela não é contínua, mas é descontínua somente em um número finito de pontos, ela continua sendo integrável. Ou seja, a integral definida vai existir. E temos esse outro teorema que diz o seguinte: se a f for integrável no intervalo, então você pode, naquele limite no limite da soma de Riemann, você pode pegar aquele xi estrela como o próprio xi, ou seja, você pode pegar o xi no extremo do intervalo, não precisa ser exatamente no interior.
Então, é só um teorema técnico aqui. Agora temos as propriedades da integral definida. Temos aqui várias propriedades importantes. A primeira delas é que se você troca os limites de integração, ou seja, se você integra de b até a e de a até b, a mesma função, então uma é menos a outra, ou seja, quando você troca o sinal de integração, o sinal fica negativo. Ou seja, você troca o sinal do resultado também. A integral, quando você integra de a até o mesmo a, de uma função vai ser zero. Se você integra aqui uma constante, então o resultado disso aqui vai ser constante vezes a diferença dos limites de integração, ou seja, constante vezes b menos a. Se você integra uma soma, isso aqui é a mesma coisa de você integrar cada função separadamente. Se você integra uma constante vezes uma função, isso é a mesma coisa que pegar a constante e multiplicar pela integral da função, ou seja, a constante sai do sinal da integral. Se você integra uma diferença, da mesma forma que você integrou a soma, você separa. Então, a integral da diferença é a diferença das integrais. E se você tem uma integral de uma função que vai de a até c, e depois você integra essa mesma função de c até b, isso é a mesma que você integrar diretamente de a até b, ou seja, você pode quebrar uma integral como sendo uma soma de outras duas integrais com esse c aí no meio de a e b. Não necessariamente no meio, mas você pode pensar dessa forma, você pode quebrar uma integral. Aqui, se o f for uma função positiva, no intervalo AB, então a integral dessa função f também vai ser positiva, ou seja, a integração respeita a desigualdade aqui quando a função é positiva. Da mesma forma, se a gente tiver uma f maior que uma g no intervalo AB, então a integral vai respeitar também esse sinal dessa desigualdade, ou seja, a integral da f vai ser maior ou igual que a integral da g também, aí de a a b, obviamente. E por fim, se a f está limitada superiormente por uma m, uma constante, inferiormente por uma m pequena, que é outra constante, então a gente pode integrar aqui tudo, né, em ambos os lados. Então, isso aqui integral, integral, integral. E a gente sabe que a integral de uma constante vai ser m vezes b menos a, né? Então, fica m vezes b menos a, aqui a gente repete a integral. E a integral de m grande é a mesma coisa, a gente tira o m, fica m vezes b menos a, né? Pela propriedade acima. Uma das propriedades acima. Então agora vamos falar aqui de um teorema muito importante no cálculo, teorema fundamental do cálculo, tem esse nome, não é em vão. Ele é dividido em duas partes. Aqui nessa primeira parte ele diz o seguinte: você tem uma função f contínua no intervalo AB, então a função g definida dessa forma, eu defino a função g como sendo a integral definida de a até x de f de t dt. Essa função ela vai ser contínua no intervalo AB e ainda mais, ela vai ser diferenciável no intervalo AB aberto. E a derivada dessa função vai ser exatamente o que está dentro, vai ser o integrando aqui, vai ser o que está sendo integrado. Então, esse teorema é muito importante e relaciona aqui derivada com integral, né? Então, quando você deriva uma função em que a função é uma integral de uma outra função, integral até x, né? Então, a derivada dessa função vai ser o que está sendo integrado. Então, vamos ver algumas aplicações desse teorema. Primeiro, eu quero aqui encontrar a derivada dessa função g. Então, usando esse teorema, g' de x, a g vai ser a integral de 0 até x dessa função aqui. Então, se eu derivo a g', aplicando diretamente o teorema, a g' vai ser exatamente o que está dentro aqui da integral. Então, vai ser a raiz de 1 mais, aqui como está t ao quadrado, eu coloco x ao quadrado, né? Que a g é uma g de x. Então, x ao quadrado. Então, somente isso. A derivada, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a primeira parte, vai ser exatamente o que está dentro aí da integral, do sinal da integral. Agora temos esse outro exemplo, que é um pouco diferente, né? Aqui, observe que não tem o x, tem x ao quarto, então a gente tem que fazer uma modificação. Então, nesse caso, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, o dx disso daí, eu vou chamar essa partezinha aqui de u,
certo? Então vai ficar integral de U, aqui vai ser 1, aí secante de T dt, e tudo isso, como eu fiz uma substituição aqui, eu tenho que multiplicar pela derivada do U. Então du é... Não, aqui no caso vai ser a derivada. Vou derivar primeiro em U, né? Pela regra da cadeia, e depois vou pegar du dx. Então, respeita essa ordem de que tem du embaixo e du em cima. É bom para lembrar aqui da regra da cadeia. E agora sim, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Que eu tenho U agora. Então, a derivada em relação a U de uma integral que começa aqui em U, de uma função, vai ser exatamente o que está dentro aqui na função. Então, vai ser a secante de U, né? Então, secante de U vezes du dx, ou seja, a derivada do U. Mas U é 4x, não, é x elevado a 4. Então, a derivada de U vai ser 4x elevado a 3. Então, eu faço aqui a substituição. Aí fica secante. No lugar do U, eu coloco o valor do U, que é x à quarta. Isso aqui multiplicado por 4x ao cubo, né? Então, reorganizando aqui, vai ficar 4x ao cubo, secante de x à quarta. E essa vai ser a nossa resposta. Então, deu para usar aqui também o teorema fundamental do cálculo, fazendo essa mudança de variável aqui para usar a regra da cadeia. E agora temos aqui a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte: se a gente integra uma função aqui, f de a até b, o resultado dessa integral vai ser pegar uma f grande aqui, que f grande é a primitiva da f, ou seja, a gente encontra uma primitiva aqui da fzinha, e pega essa primitiva e aplica no limite superior, menos a primitiva aplicada no limite inferior. Essa diferença aqui, ela aparece muito e ela tem essa notação aqui. É você pegar a função f de x, avaliar em b e a. Então, isso tem essa relação entre a integral de uma função e a primitiva dela. Beleza. Então, aqui ele pede para calcular a integral de 1 a 3 de exponencial de x. Então, a gente vai procurar uma primitiva, né, para usar esse teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então, primitiva de e elevado a x. Lembrando da tabela da última aula, uma primitiva da exponencial de x é a própria exponencial de x, né? Então, vou pegar a exponencial de x, usando aqui o teorema fundamental do cálculo, integral de 1 a 3 de e elevado a x vai ser o quê? Vai ser uma primitiva do e elevado a x, que é exatamente e elevado a x, aqui avaliado de 3 a 1. Então, isso aqui vai ser exatamente e elevado a 3 menos e elevado a 1, ou seja, ela é a função avaliada no de cima menos a função avaliada no de baixo. Então, fica e elevado a 3 menos e. E essa é a nossa resposta. Aí aqui ele pede para encontrar a área sobre a parábola y igual a x quadrado de 0 até 1. A gente viu que essa área é exatamente a integral, né? A área vai ser exatamente a integral, né, de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Tá. Mas aí a gente vai ter que encontrar uma primitiva para o x ao quadrado, né? Então lembra que uma primitiva do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí a gente avalia do 1 ao 0. Então vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. E isso vai dar exatamente 1/3, que foi o que a gente calculou usando aquele limite, né? Deu exatamente 1/3. Então tá tudo de acordo. Essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula, eu vou continuar na próxima aula. A gente fala sobre integral indefinida e o teorema da variação total.